Boa noite a todos e todas. Meu nome é Marco Alves. É um prazer tê-los aqui nessa noite discutindo sobre educação, em especial a EJA, né, que inclui jovens, adultos e idosos, falando sobre o que pensam, né, os estudantes acerca dessa forma de aprender neste momento tão específico, né, de distanciamento social. É bom lembrar que as nossas lives são apresentadas sempre na última quinta-feira do mês e são organizadas por um coletivo do projeto EJA Espaço Concórdia aqui de Campinas, denominado Ajuda Campo Grande, que tem se debruçado em arrecadar recursos para a compra de cestas básicas para os moradores do distrito do Campo Grande, que vem sofrendo muito com a crise sanitária, econômica e política de nosso país. Contamos com a sua colaboração para a continuidade desse trabalho, fazendo uma doação para a conta bancária que vai estar aparecendo aí na sua tela ao longo dessa transmissão. Desde já, gostaríamos de anunciar o nosso primeiro diálogo de estudantes latino-americano, que ocorrerá no dia 27 de agosto deste ano. Encontro que irá reunir estudantes e professores brasileiros, argentinos, haitianos, que irão debater sobre as suas perspectivas com relação ao ensino remoto neste contexto de pandemia. Agradeço desde já os nossos estudantes do Espaço Concórdia aqui presentes, o professor Daniel, o professor Adriano Taveira, e também a professora Thalita, que está aqui nos bastidores, ela não está aparecendo, mas ela está aqui dando todo o seu apoio, cuidando dessa parte técnica. Um abraço carinhoso a toda a comunidade do Espaço Concórdia. A nossa ideia aqui, no primeiro momento, é apresentar um pouco das trajetórias dos estudantes até a sua volta à escola. Logo após, em seguida, os estudantes irão falar um pouco sobre como que está sendo, né, essa volta, esse estudo pela internet, né? Como que é estudar agora, nesse momento tão específico, né? Bom, então eu vou chamar um pouquinho agora para conversar o Ricardo, estudante da EJA, do Espaço Concórdia. Eu queria que o Ricardo apresentasse um pouquinho para a gente. Boa noite, Ricardo, se apresente. Gostaria de que você dissesse como que está sendo como que foi sua trajetória até chegar à escola, né, de volta à escola. Fale um pouquinho de você. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Guiar, tenho 41 anos. Sou chefe de cozinha e também faço parte do projeto de formação de jovens adultos da cidade de Campinas, no Espaço Concórdia. A minha chegada até esse projeto foi... eu não consegui concluir, né, por N fatores, não consegui terminar os estudos no período integral, e os cursos que eu fazia da minha área, eu sou chefe de cozinha, os cursos que eu fazia da minha área de atuação, eles até então não exigiam a graduação do ensino fundamental, do ensino médio. Fui fazendo os cursos, à medida que foi surgindo a necessidade de estar concluindo, né, de pegar esse certificado, eu procurei ajuda no Espaço Concórdia. Fui acolhido, começamos a estudar, começamos a conciliar os estudos, porque no curso que eu estava fazendo na área de gastronomia permitia essa conciliação de estar concluindo, né, o ensino médio e estar continuando o curso. Com a conclusão do ensino médio, eu poderia estar pegando esse certificado e apresentando no final do meu curso de gastronomia. E foi assim que eu cheguei. Eu vim buscar um certificado, mas a gente aprendendo bastante, assim, até surgiu a oportunidade de estar concluindo e continuando os estudos, né, e fazendo parte do projeto.
Tá certo. Obrigado, Ricardo, por trazer um pouquinho aí da sua experiência, da sua trajetória. E gostaria de mandar um alô aí para o pessoal que está assistindo lá de Buenos Aires, que está nos escutando. Por isso, eu peço para que vocês falem um pouquinho mais devagar para que os nossos irmãos também nos consigam entender, tá certo? Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Fala um pouquinho aí como que você retornou, né, para a EJA, como que foi o seu retorno aos estudos, né? Fala um pouquinho aí da sua vida, se apresente e Boa conta pra gente. noite. Boa noite, Marcos. Aqui é a Ana Paula. Bom, o meu retorno para a escola é muito importante, como eu já disse antes, por questão principalmente da minha filha, né? Eu não pude terminar também lá atrás por diversos motivos, mas sendo assim, a gente tem objetivos, tem sonhos a serem alcançados, e diante disso, a gente tem que retornar à escola, né? Então, esse retorno para mim é muito importante pelo fato de eu ter objetivos a serem alcançados. E para mim tem sido muito prazeroso, né? Tem sido muito importante, né? Tá na presença, né, da escola, tendo o apoio dos professores, né? Tendo principalmente tendo que aprender coisas novas, né? Porque hoje tudo é muito atualizado, não é exatamente como era o ensino antigamente. Hoje é bastante atualizada, bem diferente, mas não é nada que a gente não possa estar aprendendo, não é nada que a gente não possa estar alcançando. É isso. Isso. E como que por que você resolveu assim? Qual foi o motivo principal para que você retornasse, né? Tomasse coragem e retornasse a estudar? Bom, o motivo principal, como eu disse, é o apoio para minha filha, né? Como vocês sabem, a minha filha tem deficiência intelectual, né? Então, ela precisa muito também do meu apoio. Então, para mim, estar apoiando ela né, no decorrer da vida dela, no ensino dela, eu também tenho que aprender ao todo para estar passando para ela. Esse é um motivo maior. Tá certo. Então tá bom. Seja bem-vinda aqui a nossa live dessa noite. E agora eu vou chamar outra estudante, já um pouquinho mais experiente, a dona Dinalva, que também vai trazer aí um pouquinho da sua experiência, né, dona Dinalva? Boa noite. Boa noite, Marcos. Bom, meu nome é Dinalva Prima de Souza. Bom, eu não tive muita oportunidade quando era criança para estudar, porque eu fui criado numa família muito humilde. E desde pequena trabalhava, ia para a roça ajudar meu pai, então não tive muita oportunidade. Aos 9 anos de idade que comecei para a escola, e você sabe, a gente, como sempre pessoas humildes, a gente ficava mudando para lá, para cá, para lá, para cá. A gente não tinha como fixar muito tempo num lugar para aprender. E quando eu fazia as lições em casa, o meu pai não sabia, ele era analfabeto, a minha mãe até hoje não sabe nem definir a letra A da letra I. Então, para a gente era mais difícil, né? E a gente foi criado desse jeito aí, na roça, para lá, para cá, estudando aos poucos, com muita dificuldade. Aí, aos 13 anos, eu passei para a terceira série, mas já era grande, aí larguei da escola e fui trabalhar na roça para ajudar o meu pai, eu com uma filha mais velha de casa. Então, ele
vamos, minha filha, e eu ia junto. Aí abandonei a escola de vez, para poder ajudar na roça, trabalhando sempre em tudo, todo tipo de serviços gerais da roça, né? Aí foi até os 16 anos, que daí eu me casei tão jovem, muito jovem. Aí você sabe, a gente casa e vem as responsabilidades. Aí adeus escola mesmo, e tudo naquela época era muito mais difícil do que hoje. Então, o tempo foi passando, os filhos, a gente cuida de um, cuida de outro, e sempre a gente, como mãe, vai deixando a gente meio de lado. E não tem aquele apoio assim em casa, não tinha muito apoio. Aí a gente foi indo, e o tempo vai passando, a idade vai chegando. Aí quando já estava tudo grande, que graças a Deus os filhos cresceram todos, aí ficava naquela, volta, não volta, volta, não volta, aí o tempo foi passando. Nessa ida de volta, passado o tempo, eu fiquei 51 anos fora da escola. Aí quando foi em 2019, eu me reanimei, tomei coragem de falar, não, eu vou. Agora eu preciso aprender mais, adquirir experiência, ter mais conhecimento. Porque às vezes a gente fala, mesmo que seja um pouco tarde, mas antes, mesmo sendo tarde do que nunca, né? Então, aí fiquei um ano na FUMEC, aprendi com uma professora muito boa. Daí, no começo do ano, aí eu fui para o EJA, que é um lugar que, ó, espetacular. E eu fui assim, com uma sede de aprender mesmo. Conheci muitos professores bons, ótimos, com paciência para estar ensinando para a gente, os colegas. Foi muito bom, que aprendi bastante e quero prosseguir mais para frente, né? E quanto mais a gente vai com aquela vontade, aquela querendo aprender, a gente chega lá. E aí, infelizmente, teve esse corte, que por causa dessa pandemia, que a gente teve que afastar da sala de aula presencial, né? Junto aos professores, que era muito bom e muito gratificante para a gente todo dia. E eu não via a hora que chegava o horário à tarde para mim pegar o ônibus e ir para a escola. Chega lá, sentar e aprender. E agora estamos aprendendo à distância, né? De casa, aos poucos, mas estamos aí, a gente de casa, os professores de longe, dando um maior apoio, uma maior força, e estamos aí esperando para isso tudo passar, para a gente reiniciar tudo de novo. E é isso aí, Marta. Verdade. Verdade, dona Nalva. Muito, muito bom, muito interessante o seu relato, né? Sim. Você disse aí que esteve mais de 50 anos fora da escola, é isso? Exatamente. 51, que é dos 13 até 64. Puxa vida. Então, Então, vocês vejam que nós temos aí 3 identidades muito interessantes para a gente discutir um pouquinho nessa noite, né? Nós temos aí a perspectiva de uma estudante mulher, mãe de 2 filhos, né? Que está tentando estudar, prosperar, procurar novos ares. Nós temos aí um jovem que está em busca de uma certificação, e nós temos aí o Ricardo, né, trazendo a sua perspectiva enquanto um jovem que está em busca de galgar aí outros patamares nos seus estudos, né? Bom, eu queria chamar a Ana de novo para a gente conversar um pouquinho como que está sendo estudar pelo celular, Ana. Antes de você falar sobre isso, eu queria
perguntar uma coisinha. Você voltou a estudar nesse ano, né, Ana Paula? E como que foi aquele comecinho de estudos ali presencial? Como que foi? Conta pra gente. Ah, foi muito gostoso. Foi muito gostoso, né? Estar dentro de sala de aula novamente, né? Eu me senti uma menininha. Foi muito bom estar diante de professores, sabe? Abrir o caderno, pegar numa caneta e estar prestando atenção ali na aula. É muito favorável. É uma sensação muito gostosa. Como que era o dia a dia no Espaço Concórdia? Você chegava, e aí como que era o encontro com os amigos? Fala um pouco assim, como que era o dia a dia? Bom, era caminho, né, de levar minha filha para a escola, né? E no retorno eu acabava chegando uma hora antes, né? Chegava uma hora antes e nessa uma hora antes ali eu ficava, eu via né, os colegas da parte da manhã que estava saindo ou do curso ou das suas aulas, e mais um pouco eu esperava até chegar o pessoal da parte da tarde. E a gente ia papeando, ia conversando, trocando experiências, até chegar a vez dos professores estarem chegando e pedindo para ir para a sala, né? E a gente, né, vai entrando para a sala, tudo dividido ali, certinho, bonitinho, e já tinha o acesso ao conteúdo, a explicações. E o mais gostoso que a gente não é preso somente naquela coisa de a matéria. Então, como a gente é um público mais velho, né? Então, os professores eles interagem com a gente no intuito pessoal também, né? Como que está seu filho, como está sua filha, como está seu pai, sabe? As coisas em casa, tem essa conversa, eles interagem com a gente também na parte pessoal, e isso é muito importante porque a gente se sente acolhido. Legal. Bom, eu sou suspeito para falar da equipe do Espaço Concórdia, porque faço parte dessa equipe, né? Mas é um grupo muito bom, né? Que está muito além, né? De trabalhar apenas o conteúdo. Mas eu queria te perguntar um pouco, uma outra coisa agora, Ana. Como que está sendo estudar pela internet? Deve ter mudado muita coisa para você, né? Deve estar sendo muita novidade. Eu queria que você me relatasse aí como que começou desse período aí presencial até você entrar aí nesse momento de pandemia, né? Nesse momento de isolamento, utilizar aí o celular para estudar. Fala um pouquinho para a gente. Sim. A gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar, se atualizar, né? Tá fazendo o nosso melhor. Assim, na minha opinião, como eu cheguei com aquela sede de estar em sala de aula, como eu disse, sentar numa carteira, né, diante de professor ali, tudo bonitinho, olhar para a lousa, né, ter o contato físico, né, o calor físico. Então, online, a gente fica um pouco retido, assim, interiormente, mas a gente tem que adaptar e fazer, né, porque, afinal, os professores estão ali dando o melhor também, passando o conteúdo, então a gente tem que ir para frente, pegar e andar para frente, sabe? Focar no objetivo, focar naquilo que a gente quer aprender, e porque tem quem está ensinando e está ensinando com amor. Então a gente tem que se atualizar, a gente tem que focar, sabe? E tem que aprender, né? Tá fazendo as matérias, né? O conteúdo online. Às vezes a internet não ajuda um pouco, mas tem como estar associando tudo ali bonitinho e fazer o máximo que puder. E como que foi aí? Eu queria que você me dissesse para todos nós aqui, como que foi a questão do acesso, do celular? Foi tudo, está sendo tudo mil maravilhas ou nós tivemos dificuldades aí? Fala pra gente. Não, não,
não acredito que teve dificuldade, não. A gente tem, né, o público, né, que muitas vezes tem uma certa dificuldade ali de mexer no celular, né, mas esse mesmo público tem, às vezes, uma neta, um neto, um filho, um sobrinho, né, a galerinha de hoje, que é mais atualizada, que acaba tá ajudando, né? Então, não é nada impossível de se fazer, não. Tem como estar associando ali e fazendo. Tá. Você falou Você tinha contado um tempo pra gente que quebrou seu celular. Primeiro você teve um chip que havia sido disponível para os estudantes, né? Um chip da prefeitura. Sim. E aí, conta um pouquinho essa história. Sim. Aí você colocou num celular, depois o que aconteceu? Sim, o meu celular já não era um celular muito bom, mas teve um caso de... Eu coloquei, uma semana antes eu coloquei esse chip que a gente ganhou da prefeitura, né? E no meio desse termo eu precisei estar saindo, né? E no meio do caminho eu fui assaltada, levaram meu celular, levaram o chip, né? Que a prefeitura disponibilizou. Mas foi por muito pouco tempo também eu fiquei sem celular, né? Já falei logo com a professora, né? E eles puderam estar me ajudando nesse requisito. Então, eles arrumaram novamente um celular, né? Para mim, né? Da Ajuda Campo Grande. E eu estou tendo acesso novamente à matéria, inclusive, né, nessa live hoje, né, porque a gente não tem computador em casa, então eu estou tendo acesso aos conteúdos justamente por estar novamente com um celular. Exatamente. Daí a importância de vocês colaborarem aí com o coletivo Ajuda Campo Grande. A conta está passando aí logo abaixo, né? Tem ajudado, como eu disse no início, ajudado muitas famílias, né? Sobretudo familiares da região do Campo Grande, com cestas básicas, mas também com a aquisição de alguns celulares, né? E conteúdo, Ana, conteúdo, como que está sendo, assim, a devolução para os professores? Está muito tranquila? Você entrou na plataforma, né? Ou você envia as atividades pelo WhatsApp? Sim, eu envio pela plataforma, geralmente, né? Como eu consigo mexer, então eu envio pela plataforma. Eu tenho retorno, né? Eles colocam lá, teve que a gente receber, que eles receberam o conteúdo, então eu tenho um retorno. Só que eu também faço o mesmo conteúdo que está na plataforma, eu costumo colocar no caderno para ter aquele gostinho de escrever, né? De abrir um caderno e escrever. Tá. E, bom, vamos conversar um pouquinho agora com outro estudante. Obrigado, Ana. Queria convidar agora a dona Dinalva para falar para a gente aqui como que está sendo estudar pelo celular. Dinalva, fala para a gente. Oi. Fala para a gente, depois de 50 anos fora da escola, começa a estudar presencialmente e depois vem essa pandemia e agora tem que estudar distante dos professores. Fala pra gente aí, primeiramente, como que foi lidar com essa questão do uso do celular? Olha, o celular tá aprendendo, que eu não sei muito mexer com essa tecnologia. Então, quando eu não consigo, eu peço muita ajuda. É que nem a Ana falou. Eu peço ajuda para filho, para os netos, quando eu não consigo. E assim eu faço, porque não está fácil estudar pela internet, pelo celular, e manter sempre ele com a bateria carregada, porque às vezes você começa a estudar,
você olha, poxa, está acabando. Aí você vai lá, mas não está fácil, não. É bem difícil mesmo para a gente, principalmente para mim, né? Mexer com a internet está sendo novidade. Então, eu peço ajuda para quem está mais antenado na tecnologia de hoje. Eu estou tendo muito ajuda, viu? Bastante mesmo. Porque senão, para mim, só era muito difícil. Bem difícil mesmo. E é isso aí. Antes da escola, a senhora não mexia muito com celular, com computador, esse tipo de coisa? Não, porque na minha casa não tem computador. Então, eu não mexia porque eu achava que não tinha tanta necessidade. Que para mim, só para atender uma ligação, fazer uma ligação ou tirar uma foto, na minha cabeça aquilo é que já bastava, né? Porque eu não me via, que nem hoje, eu mexendo, ter que mexer com internet, estudando pela internet, através da internet. Então, para mim, isso é novidade. De repente, eu ter que começar a mexer, né, com a internet e ter que falar, não, eu tenho que aprender e eu preciso aprender, que eu achava que essa pandemia ia durar 1 mês, 2 meses, e olha que tempo que já passou, né? E a gente não sabe até onde vai isso. Então, a gente tem que falar, não, eu quero, eu preciso estar mexendo, aprendendo cada vez mais para poder facilitar os estudos, senão fica muito difícil. Tá certo. E a senhora, o que a senhora acha que está conseguindo compreender bem os conteúdos pelo celular, ou a senhora preferia mesmo era estar junto ali dos professores? Ah, sem dúvida, eu preferi estar na sala de aula, Marco. Porque na sala de aula, você chega ali, você interage com os professores, você pergunta, quando você não sabe, você não entende, você pergunta para um colega, que eles ajudam, tem muita ajuda também. E na sala de aula, no meu caso, quando eu fui, que nem a Ana falou, sentar numa carteira de uma sala de aula, assim, pegar um caderno, um lápis, borracha, eu me senti uma adolescente. Não vou dizer criança, que já não está bem distante, né? Mas eu me senti uma adolescente entrando numa sala de aula, ter que aprender, fazer as coisas que eu não sabia, perguntar para professores, entender a matemática, entender sobre outras matérias também. Mas, sem dúvida, na sala de aula não tem igual, não tem igual, não. Bem mais fácil, bem mais prático, né? Você interagir com os professores. E também com os colegas, né? O carinho que os professores têm para com a gente, os colegas, a gente também, quando outras pessoas não sabem, também pergunta, a gente fica no bate-papo ali, um tirando dúvida do um ou do outro, um ajudando o outro. Isso é uma coisa muito boa, isso é muito bom, entendeu? Tá certo, dona Dinalva. Queria agradecer esse momento também para mandar mais um alô para os nossos companheiros lá da Argentina, Daniel Carceglia, a Eleonora Vasquez e o Martim Rodrigues, né? Todos argentinos que estão observando essa live e nos prestigiando nessa noite. Eu que Dona agradeço Dinalva, vocês, Marcos. Isso é uma honra para mim estar conversando com você sobre isso, e que também não deixa de ser um aprendizado para mim, né? Porque eu nunca imaginei que conversar com você assim pelo internet, celular, né? E pessoas tão distantes tá nos ouvindo, e que se sirva de lição também para eles, se é que serve. E a gente aprende muito com eles e com os nossos companheiros de escola, com nossos professores. Então, é muito gratificante. Eu que agradeço você e vocês todos, professores. Muito obrigado. Sinto honrada por isso, tá? tá certo.
Muito obrigado, dona Dinalva. Eu queria Nada. chamar agora o Ricardo para contar um pouquinho. O Ricardo não. Eu queria chamar mais uma vez a Ana para fazer uma perguntinha para ela. Será que tem como colocar a Ana de novo? Aí, pensou que ia escapar de mim, hein? Voltou. Ô, Ana, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem 2 filhos e eles estudam na rede estadual, né? Você é do Espaço Concórdia, que é ligado à rede municipal aqui do município de Campinas, e os seus filhos estudam no estado, é isso? Exatamente. Eles Tá. estudam no estado. E aí, como que está sendo o estudo com eles? Ah, Marcos, é muito complicado. É bastante deficiente o apoio, né, nesse momento de pandemia em relação ao Estado, né, começando em um aplicativo, né, quando eles mandam alguma matéria via online, um exemplo por Facebook, são conteúdos bastante pesados para baixar, no caso a gente aqui que tem só o celular não suporta, porque são bastante conteúdo, e aqui são 2, né, então é bastante complicado, não se compara ao apoio que a gente, né, do Espaço Concórdia, né, da nossa rede de ensino está tendo. Não se compara. O apoio que a gente está tendo é bem mais complexo, né? Está sendo bem mais complexo, bem mais importante, e também está tendo um suporte muito bom, né? Porque além do aplicativo que a gente, né, teve o acesso para poder estar baixando, a gente tem também está tendo o apoio através do WhatsApp, né? Precisou de um professor, eles estão ali disponíveis por dúvidas, por qualquer motivo, eles estão ali disponíveis. Então, tem bastante diferença. Eu digo por mim, né, por ser do Espaço Sim. Concórdia, né, e ter 2 filhos em outra rede de ensino. E aí, você disse que no momento não está trabalhando para fora, está trabalhando em casa, é isso? Exato. E aí você trabalha em casa, estuda, e seus filhos estudam, é todo mundo ali estudando. Sim, todo mundo. Todo Aqui eu estou mundo. tendo E que ser aí, mãe, esposa, professora, ou ao menos tentar ser professora, né? No caso especial, né? Que tem minha filha. Meu filho já é muito bom, né? Na questão dos estudos, ele consegue associar bem ali, mas a minha filha ela tem mais dificuldade, então para mim está sendo um desafio muito grande também. tá certo. Então tá bom. Muito obrigado, Ana. Agora, Imagina. deixa eu chamar o Ricardo aqui para dar a sua palavrinha também. Ricardo é nosso estudante, chefe de cozinha, né, Ricardo? E eu queria que você falasse aqui para o pessoal um pouquinho de como que está sendo estudar pela internet, como que foi no início, você tinha celular, não tinha acesso ao Wi-Fi ou a rede, né? Como que foi inicialmente? Fala um pouquinho da sua experiência, Ricardo. Busca de apoio, né? Busca de apoio. E assim que a gente chegou no espaço, a gente já foi logo pronto, acolhido, né? Aí já tem todo aquele suporte de material didático, todo aquele suporte, aquela sala de informática, aquele completo também, não professores só como professores, mas como também, e com a gente, que ouve a gente, que veio, né, veio nos dar uma assessoria, qual era a nossa necessidade, porque a gente estava ali, e à medida em que foram surgindo as necessidades, a demanda, tudo foi aumentando, a gente foi sendo alcançado, né,
pela rede de ajuda que fui um dos mais alcançados. Eu fui um dos mais ajudados agora. Eu também não tinha celular, eu também não tinha, cheguei empregado já bem antes, eu já estava quase que já desempregado. Eu fui acolhido pelo serviço social, fui acolhido pelo serviço pedagógico, fui acolhido pelo bazar, pela biblioteca, fui acolhido por tudo. E que foram surgindo necessidades, eu fui sendo muito ajudado mesmo, muito acolhido pelo serviço de ajuda, né, por essa rede de apoio que existe no Espaço Concórdia, e eu posso dizer que só consegui chegar até essa rede de apoio. Essa rede de apoio, os professores, essa parceria, essa empatia, eu tive todas as dificuldades que muitos de nós estamos tendo. Tive dificuldade de acesso, não tinha celular, como chegar no Espaço Concórdia, eu voltava de bike, lanchava as Concórdias, participava das confraternizações, fui muito acolhido mesmo e ajudado em todos os sentidos, desde o início. E ainda continuo sendo ajudado. Tá certo, Ricardo. Obrigado. Travou um pouquinho, mas deu para entender. Daqui a pouco a gente volta com a sua participação. Eu queria agora chamar o professor Daniel, do Espaço Concórdia, que vai falar um pouquinho sobre a sua perspectiva de todo esse momento, né, Daniel? Conta um pouquinho aí agora, um pouco esse lado do professor, né? Já ouvimos um pouquinho aí os estudantes, já ouvimos Ana Paula, né? A dona Dinalva, o Ricardo. Fala um pouquinho como que está esse lado do professor. Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, Ana. Boa noite, dona Dinalva, Ricardo. Agradecer também a presença da Thalita, que está aí nos bastidores, providenciando toda a parte técnica para isso tudo funcionar. Bom, sou o Daniel, sou professor dos anos iniciais da Prefeitura de Campinas, e eu também atuo no projeto Espaço Concórdia, de educação de jovens e adultos e idosos. Eu acho que a minha identidade, a minha profissionalidade enquanto professor na EJA ainda está em construção, muito inicial ainda, mas eu consigo destacar alguns aspectos desse trabalho que eu acho que são muito relevantes, né? E um deles, fica muito claro nas falas dos estudantes, como que as trajetórias dos estudantes marcam muito a EJA, marcam muito a sala de aula, né? E essas trajetórias todas revelam um processo estrutural de construção de desigualdades, que tem também, dentro desse processo todo, uma negação de um direito básico que é a educação, né? E, ao mesmo tempo, essas trajetórias são a potência. E tudo isso se junta numa sala de aula, tudo isso se encontra ali, e isso qualifica demais o trabalho na EJA, do ponto de vista do professor, né? É muito fácil perceber isso na fala de todos que estiveram falando até agora. Em relação a esse momento, o contexto que a gente está ultrapassando, né, nesse momento que a pandemia exigiu da gente esse distanciamento e talvez uma transformação nos modos como que a escola se relaciona com os estudantes, se relaciona com os professores, a minha avaliação é que esse processo ele destaca algumas demandas que antes existiam já, né, no nosso trabalho enquanto professor, mas que agora se tornam muito mais urgentes. Uma dessas demandas é a inclusão digital. A gente está tentando desenhar modelos de conseguir promover a inclusão digital, e isso também é do ponto de vista do professor, né? A gente também tem que se entender como é que se dá essa relação com tudo isso que está surgindo. E, de outro lado, tudo isso que está acontecendo, né, da gente poder, através desse movimento de virtualização, ter um contato um pouco mais presente, direto e cotidiano com os estudantes, tal como a Ana deixou bem claro,
também trouxe para a gente, né, somado a todo esse contexto que a gente tem de crise de emprego, de crise de renda, das lacunas que as políticas públicas de garantia de direitos mostram para a gente, que são muito gritantes, a gente também viu a necessidade de curricularizar toda essa demanda que vem desse contato. A gente tem contato com estudantes que perderam renda, que estão passando por dificuldades, que tem casos de Covid entre seus familiares, e isso tudo se curricularizou, isso tudo virou currículo, né? E a gente também consegue, eu acho que a maioria das escolas que eu tenho contato, todas elas desenvolveram mecanismos para dar conta também dessa nova demanda. E isso virou currículo, isso é pedagógico, isso também constrói conhecimento. Eu acho que o grupo Ajuda Campo Grande é um exemplo de como que essa demanda foi incorporada de modo quase que institucional, né? Eu destaco também que, embora tenha muitas potências esse processo que está acontecendo, também tem alguns limites, algumas contradições que a gente tem que sempre ter em mente, né? De um lado, esse processo também, quando ele é gerido de forma irresponsável do ponto de vista do poder público, pode acirrar desigualdades que já existem, porque é muito complexo o acesso dos estudantes, é muito desigual o acesso à internet, às tecnologias, e até mesmo a lidar com todo esse suporte tecnológico, mas o potente é que isso vira demanda para a escola também, né? Pode falar, Marco. Pode me interromper à vontade. Chamou bastante atenção essa sua fala, né, de que todo esse processo tem aprofundado mais ainda as desigualdades, né, porque nós tivemos casos de estudantes que, apesar de ter recebido o chip para acessar a internet, nos bairros onde eles moram, nem sinal de telefonia chega, né, não chega sinal nenhum, né. Exatamente. Então, eu achei bem interessante isso que você colocou. Realmente tem acirrado bastante as desigualdades. Recentemente, alguns estudantes, né, estão conseguindo celular por meio da ajuda, né, desse nosso coletivo, né, Ajuda Campo Grande. Mas nem todos têm acesso aos computadores, né? Milhões de pessoas aqui no Brasil nem têm acesso à internet, né? Então, eu achei bem interessante isso que você colocou. Exatamente, isso faz pensar também como é desigual a própria produção do espaço urbano, né? Se a gente for entender a lógica de organização das cidades entre periferia e centro e centralidades, né? Onde é que estão as facilidades de acesso, tanto a sinal de internet, a rede, a bibliotecas e as estruturas públicas que garantem direitos a acesso a serviços, a gente percebe que é uma desigualdade territorial muito grande de equipamentos, né? E isso no momento que a gente está agora, de pré-eleições, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a compreender a lógica dessa produção e conseguir relacionar isso também às desigualdades que todo o processo engendra, né? Eu queria destacar também, Marco, acho que um outro limite desse todo o processo, acho que a dona Dinalva deixou muito claro na fala dela, o ponto de vista pedagógico, né? A gente às vezes fica nessa ânsia dessa hipervalorização, talvez, dessas novas formas, e talvez isso é uma armadilha no sentido de tentar desvalorizar ou tentar atribuir o processo de ensino-aprendizagem, distanciando ele de interações pessoais, de relações interpessoais que acontecem em sala de aula e que talvez são dificultadas nesses modos mais remotos de interação, né? Daniel, uma curiosidade aqui, como que tem sido o trabalho do professor, né? Fala um pouquinho, como que mudou bem a rotina, né? Antes chegava na escola, encontrava todo mundo, e agora, como que tem sido a rotina nesse contato aí com os estudantes? Fala um pouquinho aí, um pouco desse dia a dia do professor. Eu acho que a principal mudança, Marco, é em relação a como que a gente organiza o tempo e o espaço, né? Ficou muito claro também na fala da Dinalva e da Ana, que você chega na escola, você tem horário de entrada, horário de saída, você tem esses rigores de tempo. E nesse trabalho, nesse modo que a gente está agora, isso tudo se dilata, então as coisas vão se misturando. Então você tem o professor que é estudante e mistura também nesse bolo todo, o professor que também é pai, que é o meu caso, vai se misturando também nessa coisa toda, e isso se dilata no tempo, né? Ao invés de ter aquele dia específico que eu vou dar aula,
eu vou vender minhas aulas, talvez, né? Isso acaba se estendendo durante toda a semana, durante outros horários alternativos, né? Isso é um lado bom, isso mostra, né, como é que a gente pode, e como que essa flexibilidade pode ter um alcance maior em relação a entender o estudante, em relação a ter um contato um pouco mais próximo, de saber como é que está a vida, de saber o que está acontecendo, né? Mas aí também tem questões trabalhistas por detrás que a gente não pode deixar de lançar também como problemáticas e limites desse momento, né? Sim, com certeza. Bom, agora gostaria de chamar, obrigado, viu, Daniel? Gostaria de chamar... para eles que estão aí voltando? Pode falar, por favor. Eu queria que eles tocassem um pouquinho no ponto, que é essa mesma pergunta que você fez para mim, para eles, né? Do tipo, como é que eles estão se organizando nesse momento? A gente tem aquela ideia, né, no começo de que o isolamento e o trabalho remoto, o estudo remoto, ele vai nos dar mais tempo para fazer as coisas. Mas aí, na prática, a gente vê que surgem outras demandas cotidianas. A gente tem que dar conta, no mesmo momento, de várias coisas. E para eles, eu acho que não está sendo diferente. Então, eu vi um pouquinho deles também, como é que eles estão conseguindo se organizar em relação a separar o que é do cotidiano, da casa, daquelas coisas que acontecem, que são ordinárias da vida e que são importantes, de organizar um momento de estudo, um momento de reflexão, né, se está conseguindo fazer essa separação também. Ótima pergunta. Então, já vamos chamar o Ricardo, né, para falar um pouquinho. Ricardo, está aí? Estou aqui. Oi, gente. Oi, Ricardo. Conseguiu ouvir a pergunta do professor Daniel? Só cortou um pouquinho. Se puder fazer de novo. Tá. Como que está sendo a rotina de estudos, né? O seu cotidiano em casa, envolvendo todo esse momento? A questão da desvinculação da empresa, né, do desemprego, eu consegui contornar. Através dessa ajuda de todo esse apoio, dessa rede de apoio, eu estou conseguindo me recolocar no mercado como autônomo, né, na venda de alimentos, e concernente aos estudos, todo esse suporte que a gente recebeu o aparelho celular, a gente recebeu o chip de internet, a gente recebeu o material didático, e a gente continua também através dos grupos, né, em contato com os professores, e ainda continuamos em contato com toda essa rede de apoio. Então, isso tem sido muito bom, porque a gente não perde conteúdo, a gente ainda recebe todo o apoio, todo o amparo. Tem sido lento por conta eu acho que do andamento mesmo, né, da forma que tem sido feito. Mas tem sido corrido muito bem. A gente aprende desde o acesso, utilizar as ferramentas, a gente aprende a otimizar os métodos que têm sido usados, tá ao nosso alcance, a gente consegue interpretar tudo que é passado, tudo que é ensinado. Tá certo. Toda essa ajuda tem sido muito boa, assim, Tá certo. Eu queria chamar a Dinalva para saber um pouquinho desse dia a dia dela, né? Agora que nós entramos no isolamento social, como que está sendo, né? Estudar em casa, vem neto, vem parente. Dona Dinalva, eu tô até estranhando. Nós estamos nessa live e minha filha não veio me interromper. Não ouvi ela mesmo, Marco. Então, Marco, para mim para ficar em casa não é fácil, né? Porque mesmo assim, ficar em casa, eu não trabalho fora, mas eu não gosto de ficar em casa parada. Eu gosto de estar saindo, ir na casa de um, na casa de outro, eu gosto de ver gente, conversar. Mas com essa pandemia a gente não pode sair de casa, então a gente faz uma coisinha aqui, faz outra coisinha ali, procura, como eu gosto muito de planta, eu
procuro estar sempre mexendo com uma coisa aqui, uma plantinha aqui, outra coisinha ali. Ajuda, como eu moro com meu filho, né, meu filho mais novo, eu às vezes ajudo a minha nora nos afazeres de casa. Quando eu não estou lá, eu desço aqui para casa da minha filha, eu faço a mesma coisa, ajudo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, assisto televisão, mas às vezes eu prefiro fazer a lição, como não tem muita ocupação durante o dia, eu prefiro fazer durante o dia as minhas lições, que eu tenho mais tempo, como não tem criancinha pequena, né? Já estão tudo adolescentes praticamente. Então, eu acho que, tirando esse negócio de ter que ficar em casa, não pode sair de casa, não pode sair na rua, para fazer as lições eu faço mais tranquilo. Agora, quando eu tenho live, então eu procuro relaxar um pouco mais para fazer as coisas mais certas. Tá Mas eu certo. procuro fazer as lições durante o dia, quando tem, principalmente se eu tiver bastante. Mas, do contrário, é uma coisinha aqui, outra ali, para passar o tempo. Porque eu gosto de sair cedo, eu gosto de passear, gosto de conversar bastante, gosto de ver gente. Por isso, quando eu ia no EJA, para mim era maravilhoso. Além de eu estar aprendendo, né, no aprendizado, que é muito ótimo, é magnífico, tinha os professores, os colegas para a gente estar conversando, batendo papo, trocando experiência de vida ou experiência de afazeres em casa, domésticos. Sim. Mas era muito bom. Mas agora, esse negócio de ficar só em casa, a pessoa tem que trabalhar a mente, trabalhar o psicológico, para não ficar meio estressada de ficar em casa, não ficar meio irritado, né? Então, tem que procurar administrar o nosso tempo, procurar conversar com parentes, com quem está em casa, assim, procurar distração, estudar, ou ler alguma coisa, ler uma Bíblia, que é muito importante. Então, é isso aí, porque senão não dá, tá difícil ficar dentro de casa com essa pandemia, sem ter o que fazer. Mas é isso aí. É verdade. Para mim, também está sendo difícil, né? Eu trabalho como professor numa escola, estou como coordenador junto com a Cristina, lá no Espaço Da nossa EJA, né? Isso. Nosso Espaço Concórdia. E aqui em casa, muitas vezes, eu estou no computador, minha esposa, minha filha, tá todo mundo vidrado nas telas. Agora eu queria chamar um pouquinho a Ana Paula para falar um pouquinho desse momento, se é conturbado estudar aí na sua casa ou não, é tranquilo, como que é essa relação aí, filho, filha, todo mundo estudando, como que é isso? Aqui é tranquilo, viu, Marcos? Aqui é tranquilo. Eu tenho o horário que eu mais gosto mesmo de pegar ali para estudar, o momento meu, geralmente é à noite, né? De preferência depois das 9, 10 horas da noite, que aí, aqui como dormem todo mundo muito cedo, né? As crianças dormem cedo, então aí eu fico realmente sozinha, né? Então eu vou ali para estudar, eu consigo focar nisso. Né? Durante o dia, aqui todo mundo se ajuda, né, com as tarefas de casa, né? Um está fazendo uma coisa, enquanto um está limpando a casa, o outro está fazendo o almoço. Então, todo mundo se organiza dessa forma, né? Então, está sendo tranquilo para estudar. Eu tenho minhas funções que eu gosto de mexer ali também, como a dona Dinalva, né, de mexer com as plantas, né? Eu sou novata nessa área também do verde, mas só que eu tenho vindo mexer, né? Que tem feito também a parte de tá enfeitando um pouquinho aqui a rua de casa, né? Planta uma arvorinha ali, planta outra árvore ali, aqui, né? Leva as crianças junto, né? Tem aqui também o nosso cachorrinho, né? Ela é a bagunceira da casa, né? Se você não der atenção, fica atrás, né? Então tem sido dessa forma, né? Então quando eu não estou estudando e quando eu não estou fazendo alguma tarefa de casa ou cuidando das plantas, ou eu estou desenhando, como
uma boa parte das pessoas sabe, né, que eu gosto, né, ou eu estou desenhando, ou estou fazendo littering. Então, é um dos meus hobbies também que eu associo ali no meio dessa organização. Certo. Lá no Espaço Concórdia nós temos 3 períodos, né? As turmas da manhã, as turmas da tarde, as turmas da noite, e você estuda lá no Espaço Concórdia no período da tarde, mas agora mudou a dinâmica, você está estudando à noite. Sim, eu estudo à noite, porque aí, como eu disse, durante o dia a gente se organiza com as tarefas de casa e quando tem cada um com seu tempo livre, né? No caso das crianças vão brincar, né? Vão assistir um filme, eu vou fazer o que eu gosto, que é mexer com planta, cuidar do cachorro, plantar árvore. É uma das coisas que eu gosto de fazer, desenhar. Então, o momento meu é esse, especificamente. Muito bom, Ana. Agora eu vou chamar para essa conversa o professor Adriano, professor da Unicamp, agora está atuando no mestrado profissional desta mesma universidade. Professor Adriano, boa noite. Boa noite. O que o senhor tem a dizer aí sobre toda essa conversa aí dos nossos estudantes, sobre esse ensino, essa aprendizagem, que nome que nós damos para isso, hein, professor? O que você tem a dizer, o que o senhor tem a dizer sobre essa conversa? Boa noite. Muita gente foi anotando, a Thalita, a Cristina, Rose, Mara Souza, Sônia, Zé Antônio, Martim, Luciane. Eu anotei umas 20 pessoas. Obrigado. Boa noite, gente. A sua questão, a sua pergunta, Marco, eu começo por ela. O que nós temos a dizer? Gente, a oralidade está no palco, em primeiro lugar, privilegiada. A oralidade, a cultura oral nos aproxima, é a nossa escola, é o nosso material, é o nosso suporte, é a nossa tecnologia, oralidade audiovisual. Eu estou vendo a careca brilhante do professor Daniel, eu estou vendo o Marco de camisa cor-de-rosa nova, porque ele está coordenando a gente. Aqui vai um primeiro convite aos nossos alunos. Nós somos todos alfabetizadores, em vários níveis, em várias ciências. Não só alfabetizar de aprender a ler, aprender a escrever. As ênfases que vocês deram, nós somos, então, aprendentes de ler realidade, ler o mundo. A Ana dizia, muito interessante, as interações no Espaço Concórdia eram abrangentes para o nível pessoal, é acolhedora. Ana, mostra para a gente e envia para a gente, para ensinar professores, como é que você percebe o pessoal evoluindo agora nessa oralidade. Conta das dificuldades e manda para a gente pelo nível escrito também. Ricardo, você mencionou um objetivo bem direto, você veio buscar certificado. Por quê? Porque você tem toda uma caminhada no estudo, na profissionalização. Portanto, você tem os diplomas da vida profissional e veio buscar a escolarização que acompanha a evolução que você já faz. Dona Dinalva, você mencionou que ficou mais de 50 anos, meio século, meu Deus, sem a escola, fora da escola. Mas você não ficou de fora do aprendizado. Mostra para a gente, professores, como é que você manteve aceso o aprendizado. Isso não precisa da escolarização dentro das paredes da escola. E nisso o Espaço Concórdia, vocês disseram, é muito bom. Ou seja, nesse momento, se vocês nos dão, para os professores, retornos
do que é que vocês estão aprendendo e das interações de aprendizado, vocês nos ajudam a redefinir o que a escola precisa ser. E eu gosto de dar exemplos práticos, né? Com o Marco, com o Daniel, os dois Daniéis, né? O Daniel de Buenos Aires, Quilmes, e o Daniel, professor que falou agora há pouco, nós estamos montando, a partir de setembro, uma disciplina lá no mestrado da Faculdade de Educação da Unicamp, e esses vossos depoimentos nós vamos estudá-los para dizer para nós mesmos como é que deve avançar a teoria sobre o que é aprender. E, portanto, esses profissionais que já estamos no mestrado, na pós-graduação, vamos aprender como é que a dona Dinalva reaprendeu com as interações aquilo que 50 anos de escola nela não apagou. Outra curiosidade muito boa, nos diálogos anteriores, a Ana falou que ela concebe que a escolarização agora, na pandemia, ela percebe foco. Ela se diz, a gente está mais focalizado com o celular, com o chip. Pergunto eu, quer dizer então, Ana, que o estudo presencial é mais dispersivo? Porque lá a gente tem o contato, o colega, o professor que faz um comentário, uma brincadeira de um amigo, o ônibus para chegar na escola. Nos dê, por favor, Ana, esse comentário, nos envie. A questão de focalizar, o que é isso para você e que te ajuda e que a internet favorece? Percebam, estes, dentre outros comentários, nos ajudam, professores, a melhorar a docência depois da pandemia. É isso que estamos, docentes, estudando. E o nosso material, a matéria-prima do nosso aprendizado, são vocês. E são as dificuldades que vocês nos ajudam a perceber e ultrapassar. Obrigado, Marco. Muito obrigado, professor Adriano Taveira, pelas suas considerações. Eu queria chamar a Ana Paula para fazer as suas considerações e também acho que a gente poderia já chamar todo mundo, né? O problema de live boa é assim, né? O tempo passa muito rápido, já estamos com 1 hora ao vivo. E eu queria que você, Ana, nos dissesse um pouco sobre como que foi todo esse momento aí, essa experiência. Não sei se foi a primeira vez que você participou de uma live. Queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente. Liga o microfone para a gente, Ana, por favor. Ana Paula, microfone. Muito bom. Ao vivo é assim mesmo, Ana. Pode ficar tranquilo. Então, Marcos, eu tenho, como eu falei, eu sou meio ansiosa, né? Não meio, não, bastante. Eu sou bastante ansiosa. Então, essa experiência para mim tem sido boa, né? É algo que eu esperava, né? Que fosse acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde. Isso é muito bom, né? Pela questão de conhecimento, especialmente, né? E de interagir, né? A gente precisa estar trocando experiências, estar interagindo para poder estar conseguindo chegar num ponto foco ali, como uma palavra que eu uso bastante, num objetivo.
Então tem sido bastante importante para mim. Eu gostei bastante da experiência, foi um prazer muito grande e espero ter outras vezes também. Ô, Ana, e só uma curiosidade, agora com esse distanciamento, você não está tendo muito contato com seus colegas? Não, não tô tendo. Faz falta isso? Faz, viu? Faz, que eu gosto, né, de ter o contato, né, de ter o olho no olho ali, né, ter o físico, né, o calor, né, da pessoa. Então, para mim, isso faz bastante diferença, assim. Tá certo. Então manda um alô para eles, porque muitos deles estão nos assistindo, né? Manda um abraço. Quero mandar um abraço para todos do Concórdia, do Espaço Concórdia, também, principalmente, professores, né, coordenadores, né, e todo o pessoal, né, do Ajuda Campo Grande, e que a gente possa estar se vendo, né, logo, logo, né, assim que toda essa turbulência da pandemia passar, e espero em Deus que isso venha acontecer muito em breve, né, para a gente estar se reencontrando novamente, né, tá colocando o papo realmente em dia, tá se abraçando, né, que acho que muita gente sente muita falta disso, né, e tá tendo esse calor, esse carinho, né, que a gente tem que ter um com os outros. Tá certo. Muito obrigado, viu, Ana? Obrigada. Agora eu queria que o Ricardo fizesse as suas considerações finais e dissesse para a gente aí como que ele pretende fazer aí no futuro, depois concluindo agora o quarto termo, né? O que você pretende fazer aí para frente? Muito bem, primeiramente eu quero agradecer por essa oportunidade única de poder, primeiramente, fazer parte desse projeto, de ter chegado até essa rede de apoio, de ajuda. Sou muito grato, o que define é gratidão. Como o professor Adriano disse, né, a gente já tinha ali todo um trajeto traçado ali por onde a gente ia passar, por onde a gente ia caminhar, e é muito bom fazer parte desse projeto. Agora, com a conclusão, né, a gente aguarda essa conclusão para poder dar andamento na questão de certificação. Mas, concernente ao nosso trabalho, a gente segue no nosso trabalho. Agora, eu estou lançando um molho, eu trabalho com alimentação vegana, e agora com a licenciatura eu consigo abrir as portas para uma outra licenciatura, que é da área de gastronomia molecular, que é a área a qual me trouxe para o EJA, né? A minha necessidade dessa graduação dentro da gastronomia molecular, que é a área de trabalho que eu vou exercer a partir dessa conclusão. Uma pena que já está chegando à conclusão, né? Uhum. Senti saudade também dessa parte do calor humano, dessa coisa presencial aí. Tá certo. Muito obrigado a todos. Obrigado. E o que você achou? Você já participou de outras lives? Você gostou Nesses dias, dessa nossa conversa? Uma coisa bem engraçada. Hoje à tarde a gente entrou em contato com um serviço de atendimento, né? Outro tipo de segmento. E tava eu e a minha esposa na mesma ligação, né? E a moça, eu quero falar com a titular da linha e tal. Aí a gente está nesse clima de live, né? De falar todo mundo junto, já tá ficando um pouco que normal, assim, né? De falar todo mundo junto numa sala e tal. Mas ainda a gente se perde um pouco. O tempo da fala, às vezes corta, mas aquela timidez, aquela coisa assim já passou. Então eu acho que de agora para frente é só ir
e usando isso, né, que está sendo aprendido, assim, está muito bom. Assim. Minhas expectativas são as melhores. Ah, legal. Eu esqueci de perguntar para a Ana o que ela pretende aí fazer depois que concluir a EJA com a gente lá no Espaço Concórdia. Seu microfone está desligado. Travando o celular, peraí. Tá, já deu para ouvir. Meu Deus. A Ana caiu. Então vamos para a dona Dinalva. Dona Dinalva. Dona Dinalva. Oi, Marcos. O que a senhora pretende aí fazer depois que concluir os estudos com a gente no Espaço Concórdia? Bom, para mim concluir ainda vai demorar um pouco, né? Porque ainda estou no 6º ano. Vou seguindo até, quem sabe, eu chegar até o final. Mas vou continuar, sim, por que não? Agora que eu comecei, eu quero ir até o final, até onde der para mim ir, eu vou indo. Entendeu? Tá certo. Que é muito bom. Aprender nunca é demais. É sempre bom. A cada dia é um aprendizado. E na escola, então, a gente precisa aprender cada vez mais. E eu vou seguir em frente, sim, se Deus quiser. Por que não? Vou sim. E o que a senhora achou do nosso bate-papo de hoje? Maravilhoso, né? Muito bom. É meio no começo, assim, durante a semana, ou chegando no dia, à tarde, estava meio apreensiva, meio nervosa, meio ansiosa, né? Nervosa, mas deu tudo certo, porque eu já participei de outras. Na quarta-feira, dia 24, eu participei de uma, também foi das 9 ao meio-dia, né? Participei de uma. Exatamente. Participei de outras, está sendo muito bom mesmo. A gente poder interagir, matar um pouquinho a distância, a saudade de alguns professores, né? Né, Daniel? Então, do Marcos e outros professores, a gente dá muita saudade, né? Mas, pelo menos alguns a gente vê, está matando a saudade. Eu tenho um contato com outros, os colegas da escola, professoras, mas está sendo muito bom, Marco, muito bom mesmo, essa experiência. Tá. Manda um abraço para o pessoal que está assistindo a senhora. Então, para todos que estão me assistindo, gratidão. Um abraço para todos. Um abraço para todos que estão me assistindo, estão me ouvindo agora. Desculpa. Principalmente os professores, professoras. Um abraço a todos. Os colegas que estiverem assistindo também, um abraço. Muita saudade. Aquele encontro no início das aulas, com os professores, com os colegas, aquele bate-papo muito bom e dá muita saudade. Então, um abraço a todos, que possamos, assim que em breve passar essa pandemia, possamos nos encontrar e seguir em frente com nossos estudos, se Deus quiser. Tá certo. E enquanto isso, vamos nos cuidando, usando máscara, higienizando bem as mãos, que a gente tem que se cuidar, né? Não é verdade? Com certeza. Com certeza, Marcos. Legal. Ana, só faltou essa perguntinha do que você pretende fazer aí depois que terminar os estudos no Espaço Concórdia? Eu tenho muita vontade de estar fazendo uma faculdade, né, Marcos? Uma profissão, se fosse para me escolher, seria direito, né, na área de direito.
né, se não massoterapeuta. Então, eu penso, é uma coisa que eu gosto, né? Quem sabe, né? Céu, como se diz, o céu é o limite. Muito bom, muito bom. Gostaria também de mandar um abraço para todos os nossos profissionais da educação, né, em especial para o pessoal da EJA, que também está nos assistindo, grupo de formação, né, que acontece aqui na rede municipal de Campinas, coordenado pelo professor Ariane. Gostaria também de mandar um abraço para o pessoal do Coletivo de Educação aqui de Campinas e vários outros colegas aí, parceiros da rede municipal aqui de Campinas. Daniel, depois dessa provocação que o professor Adriano fez, você tem o direito de resposta, e aí aproveite, faça as suas considerações de forma pausada, porque os nossos amigos, irmãos argentinos estão falando. Fale mais devagar, Daniel. Bom, em relação ao Adriano, Marco, acho que depois eu vou responder pessoalmente para ele quando tudo isso passar. A gente conversa bem certinho. Bom, em relação às finalizações, queria só reforçar, né, a ideia que ficou muito clara de que talvez o principal caminho para a gente superar as desigualdades é a escola e a educação, né? A gente percebe isso muito claro aqui hoje. Agradecer a presença da dona Dinalva, da Ana, do Ricardo, que é exatamente esse o lugar deles, né, de protagonista dessa história da escola. Reforçar o Grupo Ajuda Campo Grande, movimento de ajuda, quem puder colaborar, para a gente continuar conseguindo também trazer essa demanda e dar conta dela. Os dados estão passando aí embaixo tudo, e fazer um gentil pedido para que as pessoas, a gente está entrando no processo eleitoral agora, né? Então que a gente consiga olhar para as propostas, olhar para os candidatos, olhar para os projetos, conseguir ter clareza de definir aquilo que nos representa, aquilo que chega perto da gente, que está perto do nosso território, que está perto daquilo que a gente acredita, e a gente está vendo o estrago que faz escolhas eleitorais, às vezes equivocadas, né? A gente está atravessando um momento tão crítico, tão inédito, a gente está vendo a falta que faz dessa representatividade, né, de ideais. Então é isso, no mais é deixar um grande abraço, e adorei estar perto das pessoas que têm histórias tão densas, profundas, marcantes, tão inspiradoras assim. Então, um grande abraço aos colegas e aos estudantes que estão aí com a gente também. Agora eu falei devagar, né? Obrigado, Daniel. Queria entregar o Daniel aqui, que não é muito fácil trazer o Daniel aí para essas lives, então é um grande prazer tê-lo aqui nesta noite. Professor Adriano, quer deixar uma boa noite para todo mundo que está nos assistindo? Obrigado, muito obrigado, gente. O boa noite seria no seguinte sentido: a gente está planejando para o dia 27 do mês que vem um encontro com estudantes dos municípios, dos colegas que nos contribuem hoje. Daniel de Quilmes, Martín de Lomas e Leonora de Vicente. E farei chegar até vocês, através do Marco e do Daniel nosso aqui, e as anotações, e eu gostaria muito que vocês lessem para o papel como é que fica a síntese do que me disse o Ricardo. Ontem ele falava na aula de cada sala. A Ana falava do aprendizado que ela aprende para acompanhar a filha, que traz uma dificuldade específica. E a gente anota isso. E o nosso papel de professor disse o Daniel lá atrás no depoimento, curricularizar a vida e a presença de vocês. Agora nós temos e vamos aprender com colegas estudantes de municípios da Grande Buenos Aires. Como é que eles aprendem a ensinar-nos? E vice-versa. E essas dificuldades que vão sendo enfrentadas
são currículum dessa chamada que o Daniel Nosso faz sempre. As desigualdades foram expostas nos nossos governos e as deficiências das políticas públicas mostraram que as desigualdades estão a nu. E o que vocês aprendem nos ajudam para melhorarmos o currículo, para que a educação seja um motor da busca de transformações. Obrigado, gente. Obrigado. Continuamos aí. Um abraço. Daniel, queria dar uma palavra? Sim, só finalizar, agradecer a Thalita que está aí no backstage, aqui por detrás de tudo isso. Até se ela quiser mostrar o rostinho dela aí para dar um oi para a gente. Mas, obrigado, Thalita. Valeu. Tá certo. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Daniel, professor Adriano. Muito obrigado, Dinalva. Muito obrigado a todos vocês que estiveram nos assistindo nessa nossa live, né, que foi preparada com muito carinho, com muita dedicação. E falando em currículo, né, toda essa organização, né, foi um aprendizado, como vocês puderam visualizar bem, para todos os nossos estudantes. Um especial abraço para todos os professores, aos estudantes do Espaço Concórdia e também para todos vocês que estiveram nos assistindo nessa noite de quinta-feira. Não percam a nossa live do dia 27, que será à noite, e compartilhe esse vídeo para que a gente continue divulgando as ações do Ajuda Campo Grande. Então, um grande beijo, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.